Oi, pessoal. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Celso, tudo bem? E hoje a gente vai falar de um nó do trânsito de novo, né? Numa sequência de coisas psicológicas, de problemas psicológicos. Não problemas, né? Mas aspectos psicológicos que envolvem... Às vezes viram um nozinho, né? Que envolvem o trânsito. Às vezes um grande nó, como falamos no último programa, né? Essa coisa da distração, da pessoa perder o foco, de repente nem lembra para onde que está indo. Caramba! Eu lembro de pessoas que relataram casos curiosos, né? E até perguntaram assim, puxa vida, mas por que não inventam um aplicativo para ajudar? Caramba, mas você pode fazer um mapa antes, né? Não vai mexer enquanto está dirigindo, faça antes no Waze, no Google Maps. E daí chama GPS, né, esse aplicativo. Um GPS, enfim, planeje antes. Quer dizer, claro que tem recurso que ajuda, mas o maior recurso é a pessoa. Daí não... Claro. Caramba, se você não tiver, por exemplo, essa percepção de que o trânsito é um ambiente perigoso, então a questão da segurança fica ameaçada, caramba, isso daí talvez não tenha conserto, talvez você não seja uma pessoa para dirigir. Não usar o trânsito não tem como, né? Sabe que é uma questão interessante que existe um certo preconceito contra pessoas que não dirigem. Existe como se fosse um cidadão da segunda categoria, né? Não, principalmente numa cidade cosmopolita, né? É verdade. Uma cidade mais, tem mesmo. mais urbana. Se o cara não dirige, ele já é um cidadão menor. É isso aí. Para dizer o mínimo, né? Fica meio marginalizado. Fica meio... E, na verdade, às vezes, não dirigir é a melhor coisa que você pode fazer. Talvez a melhor atitude. Né? Melhor atitude que você pode fazer. A minha mãe mesmo, ela ficou com uma certa idade, né? Minha mãe agora está com 66, mas ela tem um probleminha no olho e tal. E teve um dia que ela foi me buscar na rodoviária de Curitiba, né? E assim, da casa dela à rodoviária dá, 5 minutos. Né? No pau do goiaba. 10 minutos. Ela levou 45. Aí esse dia eu falei, mãe, mas por que você levou tanto tempo? Você ficou conversando comigo? Não. Daí eu vi o jeito que ela estava dirigindo. 10 por hora. Caramba, isso também não é bom. Não é bom. Claro porque, que não. Porque como minha mãe estava com um problema no olho e tal, ela ficou insegura para dirigir. Sim. Aí eu comecei um trabalho. Aí eu comecei um trabalho de convencer ela a vender o carro. Agora ela vendeu o carro. Anda de Uber e de ônibus. Ela já passou de 65, ônibus é de graça. Então ela faz tudo de ônibus, pega 50 ônibus, não paga nada. Não comprometeu a mobilidade. Não comprometeu em nada. Quando ela precisa realmente ir num lugar mais esquisito, né, mais longe, que não tem ônibus, horários, chama um Uber, né, vai dar aí R$20, minha mãe mora relativamente perto do centro, vai dar R$20 no máximo. Tá insegura? Pare de dirigir. É a melhor atitude que você pode ter. Então, falamos, né, na questão da percepção de risco. Isso é uma coisa muito importante. Eu até vou aproveitar aí. As famílias que veem o pai, o avô, enfim, chegando numa idade e perdendo determinadas habilidades e capacidades para dirigir de forma segura e não tem coragem de tirar a chave desse idoso da família, de não deixar mais ele dirigir. Às vezes a melhor coisa que tem que fazer é isso. E, claro, tirar a sensação de liberdade da pessoa... Dá um estresse grande, né? Gera um baita no estresse, mas isso tem que ser trabalhado. Daí as pessoas da família oferecem carona, ou sei lá, ou você cria condições, ou analise, você não vai chegar para uma pessoa e falar, daqui que você não sabe dirigir. Daí você está ofendendo a pessoa. Aí tá entrando em outros. É que às vezes a pessoa não percebe, daí é um problema, né? Ela não percebe que ela se tornou insegura para o trânsito, isso é um belo no abacaxi, e às vezes percebe e a reação é meio exagerada, né? Como você contou da sua mãe, porque ela não pode ficar andando a 10 por hora, a não ser que o tráfego esteja... mas não é o caso. Se o fluxo está a 10 por hora, ok? Aí tá certo. Não era o caso. Mas a reação das pessoas que levam em consideração a insegurança e daí volta a dar segurança àquele ambiente. E as que não percebem e daí acabam contribuindo para ficar pior, isso faz uma grande diferença no trânsito. O avô de um amigo meu, já que você estava falando de pessoa idosa, ele já estava com 80 e tantos. Agora já até faleceu, né? Mas isso também foi uns 20 anos atrás. Ele só parou de dirigir quando ele bateu o carro 4 vezes na mesma semana. Louco. 4 vezes no mesmo mês, desculpa. Uma vez por semana. Mas enfim, uma sequência absolutamente fora do normal. Todas por problema dele, por erro dele, né? Porque ele estava indo, de repente, eu tenho que parar aqui. E parava. Assim, né? Numa via rápida, assim, numa rua de 60 por hora. Ele, era aqui.
Então, mas freio. alguém que antes dirigia bem. Dirigia bem. Quer dizer, mudou o comportamento, a maneira com que reagia. Ficou mais velho, ele tava com 80 De repente anos. ficou inseguro. Né? De Pois repente surgiu um comportamento de insegurança. E isso tem que ser percebido, se não por ele, que seria o ideal, né? Pelas pessoas que estão... A minha mãe conseguiu perceber, a gente conversa e tal, ela conseguiu perceber, foi a melhor decisão que ela tomou. Vender o carro, não se estressa mais com o carro. A gente tá falando aqui que bom, né? Melhor é não precisar, porque é menos estresse. Talvez você que está nos assistindo, mas eu não tenho opção. Claro. Eu trabalho de manhã em tal serviço, depois eu tenho que fazer o filho na escola e depois... Talvez você não tenha essa opção. Mas veja que tudo isso que a gente está falando aqui se encaixa em coisas que são apregoadas aí pela Organização Mundial da Saúde, que é diminuir a velocidade, controlar os fatores de risco todos, especialmente velocidade e álcool, priorizar o transporte público. Claro. Né? Na medida que o transporte público for bom, vai ter mais gente utilizando, daí é menos carro na rua, mas tem que ser bom para eu deixar meu carro na garagem e ir até o ponto de ônibus. Tem que ser bom, precisa ser bom. E não adianta muita gente diz assim, não, mas aqui em Curitiba a gente ouve muito isso. Não, mas Curitiba é o melhor do Brasil. É provável que seja, mas ser melhor no Brasil, nesse caso, é só relativamente bom. Claro. Bom mesmo é na Europa. Caramba, Alguns vai ver como países que da é. Europa, não Claro, nem todos. Mas vai ver cidades como Copenhague, Amsterdã. Caramba, Amsterdã, a maioria das pessoas anda de bicicleta. E é super saudável e o trânsito é seguro. Só que a gente não pode esquecer que Amsterdã, Copenhague são cidades planas. Claro. Eu moro no Pilarzinho, aqui em Curitiba, que é um morro. Você ia sofrer com bicicleta. Não, eu comprei a bicicleta e não consegui sair do bairro. Não, é verdade, me senti horrível, mas não conseguia. Depois eu fui ver, né? Depois comprei um aplicativozinho pro celular e tem em 3 quadras, 150 metros. É de desnível. Porra. Força. Não vai. Então, claro, não tem bom senso, né? Não tem como puxar uma receita de outra cidade, ainda mais de outro país com tanta diferença, mas nós temos como encontrar melhores soluções aqui. E talvez você só não parou para fazer as contas. Quem para para fazer as contas chega à conclusão que o preço de você comprar um carro, mais a manutenção, a desvalorização do carro na hora, o seguro, o estacionamento, combustível, talvez seja mais barato. Alguns afirmam que tem estudos, aí vamos ver se eu consigo pôr o link aí depois pra vocês verem, mostrando que, escuta, é mais barato você andar de táxi, não é nem Uber, de táxi. Uber, né, tomando Uber como mais barato que táxi. Mas você poderia ter outras opções que não só diminuir o estresse, né, e daí a frustração, a raiva e tudo mais que a gente tem falado nos últimos programas, mas contribuiria para um trânsito mais seguro, porque na medida que tem menos veículos, você... que toda solução boa é aquela solução que é boa para os outros e boa para você também. Sim, senão... Né? Eu, por exemplo... Senão também a pessoa não vai aceitar. Eu vou para o trabalho de ônibus, porque o ônibus para na esquina da minha casa, tudo bem que é um morro, mas são 100 metros só, dá para ir. Para na esquina da minha casa e para na esquina da faculdade. Para volta, a mesma coisa. Na esquina da faculdade, na esquina da casa. Tranquilo. Eu posso ir de carro? Tranquilo. Posso. Não é tão mais caro eu ir de carro, não. Né? Porque o estacionamento dá R$8 e o ônibus dá R$8,50. Então ainda tem a gasolina... o desgaste do carro. Dá R$1 e pouquinho de diferença a mais indo de carro. Na viagem. Mas o estresse de você... Sabe, não se preocupar, ir de ônibus. Você pode ir lendo, ouvindo música, dormindo. Não tem. E outro estresse também, que isso acontece na faculdade, que como eu oriento alunos de mestrado e tal, tem uma agenda, tem um horário, mas às vezes esse horário explode. Né? Você acha que vai ficar até as 6 na faculdade? Fica até as 8. E daí o estacionamento tá contando, né? Daí ele para de ser R$8, porque são só 6 horas, daí começa a contar mais. Então eu preciso me estressar. Eu já fiz várias vezes que eu tive que ir de carro porque tinha outra coisa pra fazer. Tipo, putz, pessoal, eu preciso ir embora. Porque tem que tirar o carro do estacionamento. Tem que tirar o carro do estacionamento, né? E uma vez eu tive que pegar o dinheiro do aluno emprestado porque eu não tinha mais dinheiro pra pagar o estacionamento. Porque era R$12. Eu paguei antes, adiantado R$12. Quando eu cheguei lá, cara, não é mais 12. Você ficou mais tempo, agora é 14. Eu, mas eu não tenho mais dinheiro. Daí chegou meu aluno e falei, cara, me empresta R$2. Não paguei até hoje, né? Devo, não nego, desculpa aí, Rafael. Conte a sua experiência. De repente você é um desses que eu estava falando aqui que não tem opção de não ter o carro. Ou que o ônibus na sua cidade ou no trajeto ali onde você é tão ruim que realmente não... Você não pode ir a pé, porque o ideal mesmo é ir a pé, né? Claro, fazer porque em Curitiba não dá. Vai de bicicleta. Curitiba chove ou tá frio, né? Mas eu fico pensando, se eu morasse numa cidade com um clima mais ameno, eu iria a pé para tudo.
Tranquilamente. Tranquilamente. Vida saudável, vida Também saudável. não dá pra ser escaldante, né? Segurança no trânsito. Muitíssimo obrigado. E até mais. Até a próxima. Tchau.